e o 20. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Repita essa palavra, diga: por causa da vossa, diga, pequena fé. Amém. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão, diga comigo, como um grão. Diga mais forte, diga como um grão. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Amém? Sente adorando ao nome do Senhor Jesus. Você pode bater palma bem forte para Jesus, irmão? Acabamos de fazer menção de um texto sagrado que é bem conhecido por nós, mas às vezes é pouco explanado, pouco explicado e pouco tido com cuidado a forma que está escrito no texto. Eu vou falar sobre fé. Eu vou andar a Bíblia, mas daqui para me finalizar eu retorno para o texto, mas eu vou continuar dentro do tema, tá certo? Amém ou não amém? Amém. Eu vou continuar dentro do tema que é fé. Diga comigo, fé e seus efeitos. Eu vou ministrar isso para vocês e eu tenho certeza que você vai ouvir algo diferente aqui hoje. A sua fé vai sair daqui transformada, não por causa de mim, mas por causa do Deus que tem uma palavra profética para você. Quem acredita, levante a mão e dê glória para Jesus. Jesus Cristo está enfatizando aqui, irmão, ele faz questão de falar acerca da fé para os discípulos, pois os discípulos estavam vivendo em momentos de incredulidade. Andavam com o mestre, caminhavam com o mestre, viram os milagres do mestre, aprenderam com o mestre, mas infelizmente eles ainda não estavam entendendo o que era fé. A fé sempre foi e é importante na vida do crente, irmão. Você vai ver que todos os milagres que Jesus estava fazendo, que Jesus fazia, alguém chegava, ia até Jesus, era curado, e o que é que Jesus dizia? Olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai em paz. Um dia ele chegou para Marta, e Marta estava com a fé lá embaixo, e ela chegou para Jesus e disse: mestre, já faz 4 dias, Lázaro morreu, está podre, já está na sepultura, não vai ter jeito, por que o senhor não chegou mais cedo? Aí Jesus olhou para Marta e disse: Marta, eu não já te falei? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque a fé, ela é algo que deve estar em foco em nossa vida. A fé não pode faltar, a fé precisa estar em constância, ligado entre nossa vida. Nós não podemos perder a fé. Eu sempre costumo dizer, irmão, ser cristão, o cristianismo é fé e lógica. Eu sempre costumo dizer isso, é lógica, mas principalmente fé. Sem fé não dá para agradar a Deus. Sem fé você não consegue se manter de pé. Sem fé você não consegue ir adiante. Sem fé você não consegue se proteger. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, ele vai dizer: tomai sobre vós o escudo da fé. O escudo da fé. Tomai sobre vós o escudo da fé, ao qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados. O que era isso, irmão Micael? O escudo do soldado romano, que é isso que Paulo está comparando, ele era de couro tratado com óleo, e esse óleo era um óleo especial que não incendiava, mas esse tipo de óleo apagava as flechas com fogo do inimigo. Aí Paulo está dizendo o seguinte: se vocês tomarem a fé como escudo na frente de vocês, o diabo não consegue atingir a tua casa e a tua vida. Entenda isso, a fé precisa estar constantemente sobre nós. Ora, irmão, observa, eu estou falando sobre fé. Daqui a pouco, daqui para me terminar, perto de terminar a mensagem, eu retorno para o texto para lhe explicar melhor esse versículo. Mas eu estou pregando sobre fé. Estou pregando sobre fé.
E o que é fé, irmão Micael? Irmão, eu vou lhe assustar com o que eu vou lhe falar agora. Eu sei que lá em Hebreus vai falar sobre fé, e daqui a pouco eu chego lá. Mas, irmão, se tu chegar para um judeu e falar sobre fé, ele vai olhar para você e vai perguntar: então me mostra tuas obras. Porque fé para um judeu é algo concreto, é algo que tem lógica. Não é aquilo que você senta na cadeira e diz: eu acredito que o meu carro vai chegar, mas se eu não fizer nada por isso, não é fé. A minha fé está morta, porque fé sem obras é morta, e é bíblico. Tiago capítulo 2, versículo 20 ao 23, Tiago vai dizer: ó homem, ou vocês não sabem que a fé sem obras é morta? Aí Tiago vai falar um negócio muito forte, que a gente entende errado. Lembra de Abraão? Abraão é considerado o pai da fé, sim ou não? Sim ou não? Ele é considerado o pai da fé. Só que, irmão, o que fez Abraão chegar aonde chegou foi as obras que ele tinha diante da fé. E não sou eu que estou dizendo, não, é Tiago que fala. A carta de Tiago no capítulo 2, versículo de número 22 e 23, ele vai dizer que a fé cooperou com as obras de Abraão, e pela fé Abraão foi justificado, e pela fé se tornou amigo de Deus. Por quê? Porque ele teve obras também. Abraão não só teve sua fé de sair do meio da parentela. Um dia Deus testou a fé de Abraão e disse: Abraão, agora eu quero ver tuas obras. Pega teu filho, esse filho que eu te prometi, que foi difícil conseguir, esse filho que é o teu único filho e que antes tua esposa nem poderia ter, agora tu pega ele, leva ele lá pro monte e mata o menino. Já pensou, irmão? Olha o que é que Deus diz para Abraão. O Senhor vai mais profundo com Abraão: pega o menino, leva lá para o monte e sacrifica ele. Abraão, irmão, Abraão é surpreendente. É por isso que ele se tornou amigo de Deus, porque ele tinha fé e obras. Vou repetir: ele se tornou amigo de Deus porque tinha fé e obras. Tiago vai dizer: irmão, ele subiu, irmão, com o menino no monte, deixou os servos lá embaixo e subiu com o menino e a lenha. Chegou lá, deitou o menino queria saber cadê o sacrifício. Ele pegou o menino e deitou o menino no altar e disse: você vai ser o sacrifício agora. Pegou o cutelo, irmão, ele levanta o cutelo. Irmão, para que obras mais fortes do que essa? Por dentro, Abraão já tinha matado o menino, porque ele estava disposto a obedecer a Deus, porque Abraão conhecia Deus de fato. A fé de Abraão era acompanhada com obras. Ele disse: se o Senhor mandou, se o Senhor me deu, eu vou fazer o que Ele está mandando. Quando ele vai matar o menino, que ele desce, o Senhor grita: Abraão, não faça isso com o menino. Agora eu estou vendo que realmente você tem fé e me obedece. Olhe para quem está do teu lado aí, por favor, diga assim para ele: meu irmão, a fé sem obras é morta. Olha o que é que Tiago vai dizer, versículo 23 de Tiago 2: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Quer se tornar amigo de Deus? Tenha fé e obras. Tem gente que diz que é amigo de Deus, mas a fé dele não tem obra, não tem testemunho. E, irmão, quer se tornar amigo de Deus é você ter fé e obra. É você dizer: eu creio em Deus, mas eu preciso ter obra, santidade, jejum, oração, leitura da palavra, cuidado diante de Deus, que eu me tornarei amigo de Deus. Quem assim acredita, levante a mão e dê glória para Jesus. Aí, o escritor anônimo aos Hebreus vai falar mais fundo de fé. No capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 1 em diante, ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Observe isso aqui: a fé é o quê? O firme fundamento. Irmão, se tem fundamento, tem lógica. É aqui onde está. A fé não é simplesmente o invisível. Não é só isso. A fé é o firme fundamento. Ou seja, tem um alicerce. Tem uma coisa que sustenta a fé. Tem uma coisa que mantém a fé. E a prova das coisas que se não vê. Eu não vejo, mas eu creio. Por exemplo, eu creio que o Senhor vai salvar aquela pessoa na minha família. E o que é que eu vou fazer? Eu creio pela fé e eu tenho um fundamento. Qual é o fundamento da tua fé? Oração.
jejum, consagração, pagando preço para Jesus fazer. E se der para pregar, a gente prega para Ele. Se você quer que Deus te dê um apartamento, você vai ficar sentado esperando? É um exemplo. Se você quer que Deus te dê uma Hilux, irmão, é muito grande, mas você tem fé, você diz, eu creio, eu acredito. Só que se eu ficar sentado na cadeira, não vai acontecer nada. Se eu ficar só esperando, nada acontece. Irmão, quando eu quis ser pregador, e eu percebi que eu queria ser pregador, eu vi que não era fácil. Mas como eu estava disposto a me levantar, eu virei madrugadas. Olha a minha obra, eu tinha fé, mas tive obra também. Eu virei madrugada estudando a Bíblia. Eu passava madrugada tomando café e estudando Bíblia, irmão. E quantas vezes eu não faço isso ainda hoje? Jejum, oração, pagar preço, porque quem tem fé ainda tem obra. Você está entendendo? Você quer ver Deus fazer um milagre? Não fica sentado e parado. Levanta e mostra as obras. Oh glória! Irmão, eu vou voltar para o texto, mas eu ainda estou falando sobre. Então observe isso aqui. O escritor aos Hebreus do capítulo 11 é muito lindo, Gleiderson, porque ele vai falar só sobre a galeria dos heróis da fé. Tem uma galeria lá, você vai ver. Ele vai falar de Gideão, vai falar de Sara, de Abraão. Irmão, essa carta é muito forte no capítulo 11, porque isso aqui é muito profundo. Talvez seja o texto mais bem explicativo sobre fé. Hebreus 11, um deles. E olha o que ele vai dizer. Ele vai falar sobre Moisés. No versículo 23 de Hebreus 11, ele vai dizer: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Agora pega isso aqui, irmão. Se tu não der glória com isso aqui, vai ficar difícil para você. Mas não tem como não. Vai sair um glória quando eu falar isso aqui. Sabe por que Moisés não morreu no Egito? Porque os pais de Moisés tinham fé. Hebreus 11, 23. Estava todos os primogênitos morrendo. Aí o soldado passava e só não encontrava Moisés. Moisés novinho, 3 meses escondido, o diabo não achou. Por quê? Porque os pais de Moisés tinham fé. Oh glória! Levante a mão que eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Aleluia! Ou melhor, desce a mão, pega na mão desse irmão, pega na mão desse irmão. Aperta forte a mão dele para ele sentir a pressão da mensagem, irmão. Fala para ele: você não vai morrer no Egito. Fala para ele: o Egito não te mata, porque a fé vai nos manter de pé. Eu vou mais longe. Quem aqui lembra de Abacuque? Levanta a mão quem lembra de Abacuque. Quem não conhece o contexto não sabe o quanto estava difícil para Abacuque. Abacuque estava vivendo num momento muito complicado, irmão. Era muita guerra, muito pecado. O Egito, a Assíria, a Babilônia prestes a invadir Judá, o reino do sul. O negócio estava sério. Aí no capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, Abacuque vai dizer: eis o soberbo, a sua alma não é reta em Deus, porém o justo viverá pela fé. Eu vou falar de novo: o justo viverá pela fé. Agora pega isso aqui. A palavra viverá, a expressão aqui viverá no hebraico, que é de Abacuque do Antigo Testamento, se pronuncia shaya, que significa estar preservado, florescer, estar de pé, se manter. Oh meu Deus do céu! Olha o que Abacuque estava dizendo: a guerra está grande, todo mundo está em pecado, mas eu não vou me corromper. Pela minha fé, eu vou ser preservado em Deus. Se eu fosse você, levantava a mão outra vez. Oh glória! Olha, meu irmão, se Deus preservou José no Egito, se ele preservou Daniel, Misael, Ananias e Azarias da Babilônia, ele vai te preservar. Não, eu vou profetizar com mais vontade aqui. Levanta a mão mais alto, mais alto. Talvez o diabo está dizendo que acabou para você, que você não vai conseguir, que você vai ressecar. Mas eu profetizo que depois desse culto a tua fé vai ser tão avivada que você vai voltar a florescer. Oh glória! Oh glória! Oh glória!
prepara, irmão, esse culto é especial para alguém aqui. Nós estamos cultuando a Deus, mas Deus está mandando uma palavra para nós aqui nesta noite. Você não vai ressecar nesta prova. A tua fé vai te fazer ficar verde novamente. Aí o que é que Hebreus vai continuar dizendo acerca da fé? Capítulo 11 de Hebreus, versículo 24. Pela fé, Moisés, olha aí, irmão, quando ele cresceu, ele pegou o exemplo dos seus pais. Porque os pais de Moisés ensinou ele a ter fé. Imagina os pais de Moisés dizendo: filho, nós te escondemos por 3 meses e nós tínhamos tanta fé que o Egito não te achou para te matar quando tu era pequeno. Aí Moisés, quando cresceu, mesmo indo morar com a filha de Faraó, porque foi necessário, quando ele cresceu, ele pensou e disse: não, eu me recuso a ficar no Egito. Hebreus 11, verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versos 25 de Hebreus 11. Escolhendo assim sofrer com o povo de Deus, do que viver o gozo do pecado por um tempo no Egito. Você está entendendo? A fé, olha a obra de Moisés: fé e obras. Ele tinha fé no Deus que prometeu. O que é que ele fez? Eu recuso ficar aqui. Eu vou embora daqui. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero receber o ouro do Egito, porque aqui no Egito não presta. Mas vale eu sair daqui e sofrer lá fora, mas estar com Deus. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aí no versos 27, 26 vai dizer: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Você não está entendendo. Alguém está entendendo aqui, mas tem uns que não estão entendendo por completo. Eu estou tentando dizer para você que se você renunciar como Moisés pela fé, vai ter recompensa para você. A gente não merece, mas Deus é tão bom que não vai ficar te devendo nada. Ele vai te dar a recompensa. Irmão, tem recompensa para quem renuncia ao Egito pela fé. Ele preferiu ser maltratado do que estar no Egito por um tempo, mas depois ir para o inferno. Versos 27 de Hebreus 11. Vou retornar para o texto. Estou falando sobre fé. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele disse: eu me mantenho, eu não me corrompo, porque eu acredito. Eu não estou vendo agora, mas eu acredito na promessa que Deus prometeu para Abraão. Há uma terra que nos espera. Irmão, preste atenção nos detalhes. Ele não temeu a ira do rei do Egito, que era o faraó, que era a mesma coisa de rei. Ele disse: pode me matar, pode me perseguir, mas aqui eu não fico. Segundo, ficou firme. Terceiro, vendo o invisível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei como está a tua fé, mas depois desse culto eu tenho convicção que alguém vai voltar a ver o invisível novamente. Invisível para quem não crê, mas para você, você já está vendo. Você já está vendo a porta se abrindo, porque você sabe que Deus vai abrir. Deixou tudo, deixou as riquezas, deixou as faculdades egípcias, deixou toda aquela mordomia do Egito para sofrer. Ele tinha em vista uma recompensa. Que recompensa é essa, irmão Micael? Irmão, se a gente batalhar pela fé até o final, Paulo vai dizer: o que os olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aquele que for até o final. Você está chorando hoje? Persevere na fé, porque o que tem lá para nós, aqui eu não vou te prometer muita coisa não, mas lá eu te garanto. Eu te garanto que se você for até o final pela fé, o choro vai embora, a ansiedade vai passar, a depressão vai passar, o luto vai passar, a prova vai passar. Pela fé vai ter recompensa. Eu te dou 1 minuto para dar glória a Deus e aleluia. Não, vou te dar 2 minutos para dar glória a Deus e aleluia. Quem tem glória? Quem
Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Cadê aqueles que acreditam na fé? Abre a boca para adorar. Oh, glória! Abaxandarabachuribicandaraia. Pega isso aqui que Deus está falando, ó. Eu já vou voltar para o texto. Eu vou citar esses 2 versículos e eu vou te explicar um negócio aqui no grão de mostarda. Observa, Hebreus 11, versículo 33 e 34. Depois do escritor anônimo aos Hebreus terminar de dar um discurso muito grande falando sobre os heróis do Antigo Testamento, todos venceram pela fé, ele termina com uma palavra tão bonita. Eu vou só ler o texto, não precisa nem explanar, não precisa nem explicar. Versículo 33 e 34. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fim da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Oh glória! Pela fé, irmãos, eles tiraram força da onde não tinha. Todos os profetas e os heróis do Antigo Testamento, pela fé, venceram reinos. Jeremias, não vou nem falar de Jeremias, o quanto apanhou e foi humilhado. Se fôssemos falar de José, de Moisés, tinha hora que Moisés não aguentava guiar o povo, irmão, que ele se desesperava. Ele estava tão desesperado que Deus olhou para Moisés e disse: tem uma recompensa melhor para você. Não vou deixar você entrar em Canaã com esse povo não. Como eu jurei, eles vão ter que entrar, porque eu não posso quebrar minha palavra de juramento. Mas você, eu tenho um negócio melhor para você, porque lá em Canaã esse povo vão se prostituir porque são teimosos. Mas Moisés, eu vou te levar para mim. A prova estava tão grande que Deus resolveu levar Moisés para ele. Você está entendendo? Todos os profetas, sem exceção, os juízes, os missionários do Antigo Testamento levantados por Deus, pela fé venceram reinos. Porque não lembrar de Daniel, como ele mesmo fala aqui, é a fé. Só que eu quero dizer um negócio para você. Depois de eu te explicar tudo isso e andar dentro da Bíblia aqui falando sobre fé, eu quero voltar para o texto. E eu quero finalizar aqui no texto falando um negócio que muitas das vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe. E o que eu vou te falar aqui é dentro da Bíblia, porque tem hora que a gente não observa os detalhes e prega errado. Os discípulos estavam incrédulos quando Jesus veio à terra. Eles, por mais que estavam com Cristo, não tinham aprendido o que era fé. Andavam com o Deus da fé, mas a fé do Deus da fé não estava com eles. Aí uma hora chegou uns homens, aí um certo homem chegou com um filho que estava endemoniado, doente na alma e no espírito. Aí chegou para os discípulos e disse: ó, se eles andam com Jesus, estão aprendendo com Jesus, receberam autoridade com Jesus, então a lógica é, eles vão conseguir resolver o problema. Sim ou não? Sim ou não? Irmão, é assim que os outros pensam de nós. Você sabia? Se eu adoro a Jesus e eu choro na presença, cultuo a Deus, falo de um Deus grande, normalmente alguém vai olhar e vai fazer como fez aqui com os discípulos. Vai dizer: rapaz, aquele camarada tem fé, então eu vou até ele para orar por mim. Eu vou lá para ver o que é que tem. Só que tem um porém. Olha para cá, tem um porém. A gente está vivendo o mesmo tempo que os discípulos viveram aqui nesse contexto. Levou até os discípulos, pensando que os discípulos teriam essa autoridade, mas infelizmente os discípulos não tinham fé suficiente. Eles oraram, se espernearam, quem sabe até deu uma machada, quem sabe até fez poeira, mas não saiu, não resolveu. Porque o fato de eu estar com Deus, orar, adorar, não significa que o poder de Deus está comigo. Que é isso, pregador? É. Porque tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que ora, tem gente que vem para a igreja. Mas infelizmente, além de não buscar da forma correta, não tem uma vida no altar de Deus. Por isso que a fé, ela não é avivada. Tem gente, você sabia que tem gente que até dá glória a Deus para disfarçar e dá um sorriso, mas por dentro a fé está morta faz tempo. Não tem capacidade, é por isso que não evolui, sabia, pastora? Por isso que tem gente que não sai do canto no âmbito espiritual.
É sempre aquela mesma coisa, não sente a presença de Deus, não recebe uma autoridade diferenciada, porque, irmão, nem todo mundo será um pregador itinerante que prega com microfone, mas o certo é todo mundo crescer na graça de Deus, crescer no nível espiritual, sair daquela mordomia. Irmão, os discípulos precisavam crescer, aí não resolveu, aí o homem chegou para Jesus e disse: Jesus, levei para o teu discípulo, e que vergonha, viu, para o senhor? A Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar que ele queria dizer. Imaginando eu, não fizeram nada, faz alguma coisa por mim. Aí Jesus abriu a boca e disse: ó geração incrédula e perversa. E olha o que é que Jesus fala, olha o que é que ele abre a boca para dizer com os próprios discípulos: até quando eu vou estar com vocês? Versículo 19: até quando? Jesus estava dizendo: eu não suporto mais ficar com quem não tem fé do mesmo nível que eu. A pior coisa que tem, pastora Dilene, é andar com gente que não sobe o nível. É andar com gente que a tua fé está alta, mas a dele está lá embaixo dizendo: vai dar certo. Não, pastor, a igreja não vai para frente. Não, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de dar as caras e fazer a obra. Irmão, não encaixa, não entra. Gente que não crê no mover espiritual no século 21, pastores por aí que abrem a boca para dizer que o negócio não vai dar certo, que não existe mais negócio de línguas estranhas, que, irmão, é a gente com fé pequena. Jesus está, vou falar, desceu agora. Eu já preguei essa mensagem 2 vezes, 3 com hoje, mas eu não ouvi ainda isso que Deus acabou de falar comigo. Jesus está olhando para essa geração e está dizendo a mesma coisa: pastores incrédulos. E Jesus está olhando e está dizendo: até quando eu estarei convosco? Jesus não suporta mais ver tanta gente sem fé. Está na hora da gente mudar o âmbito espiritual. E eu vou te provar o que a gente prega errado muitas das vezes, que eu já preguei no início. Mas eu preguei porque eu escutei alguém falando e eu mesmo não analisei o texto. Deixa eu dizer para você: você sabia que o texto não diz que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda? Você leu comigo. Para transportar aquele monte, a fé não tem que ser do tamanho do grão de mostarda. É só ler o texto. Olha o que é que ele vai dizer. Primeiro, no 19, ele vai dizer o seguinte: eles chega para ele e pergunta. No 20, ele vai dizer: por causa da vossa pequena fé, por isso que não aconteceu nada. Prestou atenção? Não saiu o demônio porque a fé de vocês é pequena. E a gente tem hora que entende o texto errado e diz: se a fé for desse tamanho, já faz negócio grande. Eu vou te provar que não é. Além de eu acabar de provar para você aqui, vou te provar no outro. Olha o que é que Jesus vai dizer. Olha o que é que ele fala. Depois que ele diz: em verdade vos digo. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, como um grão de mostarda. Eu analisei as 4 traduções bíblicas que eu tenho lá em casa e mais outras bíblias, e o correto é essa passagem: como, não é do tamanho. Porque se Jesus dizer que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, ele está limitando a fé a ser de um tamanho só. Agora você quer pegar isso aqui? Se você tiver fé como um grão de mostarda. Como assim, irmão Micael? Quando ele diz como, ele está comparando. Ele está falando o seguinte: vocês lembram e vocês entendem muito bem, discípulos, que o grão de mostarda é a menor semente, 2 milímetros, se não me falha a memória, ou é 90, mas é bem pequenininha. Só que tem um porém: começa pequena. Começa. Aí o que é que faz? Cava a cova, enterra, coloca areia, fica lá, rega, mas demora para aquecer, demora para aumentar, demora para crescer, mas tem que ir cuidando. E alguém olha e diz: isso aí não vai crescer, é muito pequeno. Da onde é que isso aí vai sair do canto? E quem entende vai dizer: mas eu sei que por mais que demore por um tempo, mas durante essa demora você não vê, mas por dentro ela está enraizando, ela está pegando firmeza. Tem gente que quer crescer logo para cima, e eu já vi gente com a fé tão grande que caiu bem rápido. Mas é melhor demorar, mas está enraizando, porque depois que enraizar, aquilo que era bem pequeno vai começar a crescer. Fé como um grão de mostarda, porque o monte só é transportado se a fé crescer. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher.
Já estou encerrando a mensagem. Olha para cá. Talvez você esteja como essa semente. Aliás, tua fé é como essa semente. Sufocada, enterrada. E você mesmo disse, eu não tenho mais fé. Eu não consigo orar mais como antes. Eu não tenho mais aquela graça do início. E eu quero fazer raiva o diabo dizer para você que esse período não é para te matar. O Senhor às vezes permite a nossa fé ser sufocada, ser enterrada, aparentemente acabou, desapareceu. Mas se você perseverar orando, se consagrando, jejuando, se santificando, e mesmo com a fé aparentemente morta, continuar, porque daqui a pouco ela cresce. Fica de pé, ela cresce. Quando ela vai crescendo, o monte pode ser grande. Vou repetir, o monte pode ser grande, o obstáculo pode ser grande. Só que, irmão, olha para cá, o monte era grande, sim ou não? Muito maior que a semente bem miudinha. Só que daqui a pouco, quando ela cresce tanto, que a Bíblia diz que a semente de mostarda se torna a maior de todas as árvores. Eu tenho uma palavra profética para alguém, levante sua mão, por favor. Glória a Deus. Você crê no que eu estou pregando para você? Eu profetizo que depois desse culto a semente vai crescer. A semente vai crescer. O diabo estava olhando e estava dizendo, acabou, não tem mais fé, mas não sabe ele que a semente vai crescer. Você está perdendo de dar glória para Jesus. Oh, glória. Você está perdendo de adorar a Jesus. Mas eu te dou liberdade para adorar. Em 5 minutos eu termino. Cadê o glória da igreja? Rega a tua fé com glória a Deus, aleluia. Apresenta para Jesus a tua fé, porque ele vai dar crescimento. Vai ter crescimento. Vai ter crescimento. Receba. Arabastandarabai, Senhor. Adore, 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 adore. Adore a Jesus agora. Abre a tua boca e adora. Abre a tua boca e adora. Porque quando tem água, a semente cresce. O Espírito é como água que aumenta a tua fé. Oh, aleluia. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, que os crentes que aqui estão nesta noite, que os obreiros, que os irmãos que aqui estão, as irmãs, que todos que aqui ouviram esta palavra, entenda que a fé precisa crescer para fazer milagre. Fé pequena não faz nada. A fé tem que crescer. Cresce, cresce, cresce. Vai crescer. Eu profetizo que quando a tua fé crescer, Jesus vai salvar alguém na tua casa. Receba. Eu profetizo que quando a tua fé crescer, Jesus vai multiplicar o pão. Receba. Eu profetizo que quando a tua fé crescer, Lázaro vai ressuscitar. Eu profetizo que quando a tua fé crescer, Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. Ele vai entrar. Oh, quem tem glória, irmão? Quem tem glória? Não entristeça o Espírito Santo, não. Tem gente que só dá glória se a igreja estiver lotada. Abre a boca para adorar ao Rei. Adora! Oh, glória! Oh, glória, Pai, eu te agradeço por esta palavra. Levante a mão bem alto, irmão. Levante a mão. Eu quero finalizar aqui com você. Você vai repetir o que eu vou falar aqui, vai repetir com vontade. Não importa como você chegou aqui. Não importa se você chegou aqui hoje fracassado ou fracassado. Não importa se você está se sentindo ressecado. Pela fé você vai florescer como eu preguei aqui. Vai, pregador, mas eu estou todo quebrado, estou todo quebrada. A tribulação está grande, mas se tiver arrependimento e a partir de hoje aprender a entender que tem que crescer a fé, Jesus te enche de renovo hoje.
Fala comigo bem alto: a minha fé vai crescer. Diga: por mais que muitos não vejam, mas a semente está enraizando. Diga: está pegando fundamento. Ai, ai, ai. Eita, desceu o manto aqui de Bíblia, irmão. É por isso que Hebreus vai dizer: a fé tem fundamento. A fé é a semente enraizando. Fundamento. Oh, glória! Levante a mão e diga: Satanás, você não vai me atrapalhar. Diga: porque a minha fé vai crescer tanto que vai ser maior do que um monte de problema. Só quem já sabe isso, dá